Que a paz seja conosco. As questões que a manhã de hoje nos reserva nos trazem informações pelas quais a humanidade sempre ansiou. São informações tão profundas porque revelam o diálogo entre um pensador, Hippolyte Lyon, Denisard Rivail, um pensador profundo, e entidades altamente hierarquizadas do ponto de vista espiritual. Em O Livro dos Espíritos, esta obra que é filosofia, poucas vezes nós encontramos um conjunto de questões tão coeso, tão instrutivo, tão profundo, destruindo mitos, demonstrando verdades, dando-nos condições de entender quem somos, por que aqui estamos, o que nos reserva o término da experiência, porque é aquilo que está diretamente ligado à nossa condição de espíritos imortais. O capítulo 2 das penas e gozos futuros, desta parte 4 que nos fala das esperanças e consolações, nos reserva nesse primeiro instante a análise de 2 questões apenas. Elas dizem respeito à intervenção de Deus nas eventuais penas e recompensas. E Kardec, este pensador, indaga os espíritos exatamente a respeito de algo que as religiões buscam entender e, quando apregoam, estão longe de compreender, se é que chegaram próximo a isto. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa. Não é a divindade muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? E a resposta, nem os mais avantajados ambientalistas dos nossos dias poderiam divisar fosse assim. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada, absolutamente nada para a sua bondade é destituído de valor. Quando nós lemos nas páginas de O Gênesis a interpretação daquele que imaginava discorrer acerca da criação do mundo, nós o vemos colocar as criaturas em patamares equivocados. Coloca os animais para que sejam úteis e subjugados pelos homens. Coloca os vegetais como se importância alguma detivessem. Mas vêm os espíritos numa época em que o homem pode refletir e pode ocupar-se, preocupando-se também com aqueles que com ele convivem materialmente nesse espaço que denominamos pela palavra terra. Vêm os espíritos nos ensinar. Deus se ocupa com todos os seres. Logo, meus amigos, a visão não é a visão do século 21, é a visão de séculos que nós ainda
enquanto espíritos, iremos divisar e talvez experimentar uma visão de plena harmonia, onde fica claro que para o Criador, todas as suas criaturas têm a necessária relevância. Kardec compreende o alcance e, como não quer, porque lhe faltam elementos da época, refletir acerca de questões que ainda não ocupariam o imaginário dos homens, ele fecha o foco então falando sobre os homens. Mas será necessário que Deus atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele. Vocês percebem o recorte que Ele faz? Ele recebe uma resposta muito maior do que aquilo que Ele tinha ido buscar. Porque dentro desta visão, em que o homem é o centro, antropomorfismo, o homem é o centro de todas as atenções, os espíritos lhe afastam a conjectura. Todos os seres, não é o homem, todos. Ele então percebe que vai entrar num terreno em que não tinha condições de dar outras considerações. Ele fecha dentro daquela teologia, daquele raciocínio de natureza teológica, de que Deus então acompanha cada um dos nossos passos. E aí recebe dos espíritos o coroamento de todo o trabalho que vinha sendo desenvolvido, na tarefa que eles se impuseram e nos trouxeram de revelar Deus na plenitude das suas leis. É assim que eles começam a resposta, que é fenomenal. Mas é fenomenal em todo o seu alcance. Deus tem suas leis a regerem as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. O homem que comete excesso qualquer não recebe de Deus um julgamento. Deus não lhe diz: foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Meus amigos, olha a informação sobre enfermidade. Porque há enfermidades de natureza reencarnatória que já haviam sido explicadas. Elas são fruto dos desvios que tivemos nas múltiplas roupagens encarnatórias que nos são dadas. E ao adentrarmos para uma nova experiência, interessados em nos ajustarmos do ponto de vista espiritual, nada mais correto que suportemos eventuais limitações físicas, e elas geralmente são suportadas ao lado daqueles que nos levaram a adquiri-las, ou que foram mesmo os responsáveis pelos desvios que nos fizeram atentar contra a existência, e nesta solidariedade ali estamos todos juntos. Então explica-se o nascimento de alguém sem a visão, explica-se o nascimento de alguém surdo, explicam-se as moléstias gravíssimas na infância,
são fruto de desatinos cometidos pelo espírito e que reclamam, nessa jornada evolutiva que estamos empreendendo, o necessário ajuste. A punição é o resultado de uma infração à lei. Mas enquanto encarnados, apesar das informações que recebemos, nossa postura nem sempre se mostra mais adequada. E lá estamos nós de novo a infringir as regras das leis que nos são postas. Aqui, evidentemente, todas as vezes que adotamos o comportamento como se refere o espírito, ao da gula, ao da inércia, nós estamos infringindo regras da própria conservação. E porque atentamos contra a conservação, a lei é evidentemente imperativa. Logo, Deus se atenta sim de todas as suas criaturas. E quando elas adquirem a razão, é aí a grande diferença da resposta. Elas passam a responder por si próprias. É por isto que nesse conjunto monolítico que se chama o Livro dos Espíritos, vamos encontrar que a razão, quando desperta, dá ao espírito a plena responsabilidade pelos seus atos. Portanto, somos, sem nenhuma exceção, responsável por tudo aquilo que fazemos. Os espíritos vão avançar muito mais e vão nos dizer que somos responsáveis pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que sentimos. Esse é o fruto da descoberta que a doutrina espírita então vem trazer para o homem, destruindo aquelas ideias equivocadas, no sentido de que basta acreditar. Não basta acreditar. Deus não precisa da nossa crença. Deus nos pede maturidade, nos pede consciência e responsabilidade. Não, Deus não é um homem que fica atrás de bajulação, que fica atrás de criaturas que querem lhe dizer das suas virtudes. Deus está fora desse contexto. Nós é que precisamos entender do que estamos falando. E aí vem a racionalidade. Kardec entende isso tão bem, mas tão bem, que lhe conta uma historinha. Ele é um pedagogo, né? O pedagogo é essa criatura fantástica, que preocupado com o ensino, vê nas situações e nas imagens como pode elucidar. Vamos acompanhar a historinha dele? Um pai deu ao seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. E aqui a gente entende então que Kardec vê as coisas claramente: educação e instrução. Muita gente confunde as duas. Ele é um pedagogo, não faria isto. A educação é tarefa da família, a instrução pode ser dada pela escola. À sua época, a instrução, além da escola, que era bastante limitada, era fruto do esforço pessoal. E nós somos convidados a isso pelo Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o ensinamento de desde tanto, mas instruí-vos, eis o novo ensinamento. Instruí-vos. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes,
esta regra: se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirás e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. E aí ele nos pergunta: não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura? E toda negligência redundará em prejuízo de colheita? É por isso que em o céu e o inferno, aqui referido, nós temos um grande tratado da prática, da observação de 66 depoimentos, começados invariavelmente por uma ótica: como você está? É que Kardec chega à conclusão que Deus não intervém castigando ou premiando, mas deixa ao indivíduo que raciocina, por isto é um indivíduo, que ele vá nesta sua trajetória colhendo o fruto das suas opções. Não há julgamentos, nós não precisamos de julgamentos, não devemos aguardá-los, a nossa consciência nos julgará. Mas, Nazil, eu não me lembro de haver, ótimo, que bênção você não se lembrar, porque muitas vezes aqueles que te conduzem ao pagamento de pesadas dívidas são os credores que ao seu lado transitam na condição de próximos ou de conhecidos. E é bom que nós não saibamos, porque a nossa vergonha seria imensa. Já pensou eu ter ao lado alguém a quem prejudiquei tanto e saber que aquela pessoa sabe que eu fui o causador do prejuízo? É por isso que o amar é sempre o primeiro ensinamento. É por isso que o amar é a tônica de Jesus. Moisés era o campeão do não. Não roube, não cobice, não deixe, não isto, não aquilo. Jesus é o campeão do propositivo. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame ao próximo como você se ama ou deveria se amar. Esta síntese os Espíritos vieram depois aperfeiçoar. Por incrível que pareça, espíritas, amai-vos, não há outra saída, mas instruí-vos, porque através da instrução a gente conhece isto, que está tendo a chance de conhecer agora. Nada contra rituais, nada contra gesticulações, nada contra sacramentais, pelo contrário, a humanidade tem criaturas em diversos estágios, mas fica difícil ao espírita, depois de travar contato com informações tão precisas e que lhe falam ao íntimo, valorar questões que sabemos não têm o valor que às vezes a elas se dá. É por isto que no aspecto de natureza religiosa, que eu prefiro chamar aspecto de natureza moral, para não adotar a denominação que Emmanuel dá de religião, que é esta religação do homem com o seu Criador, digo que a doutrina espírita satisfaz a todo pensamento avançado, porque deixa de lado questões de menor importância
para falar ao nosso íntimo, dando-nos maturidade. Esse exame de maturidade continua. Porque Kardec, a partir de agora, e nós não teremos condições de concluir o tópico, ele é muito profundo, ele tem informações aqui que eu confesso, a minha vontade, que felizmente para vocês não se materializa, era explorar uma questão por domingo, mas aí eu ficaria aqui até 2090, né? E vocês, evidentemente, acompanhariam. O fato é que eu não tenho essa perspectiva do 2090, né? Minha perspectiva é bem mais para cá. Diria até bem mais para cá. Então, vou ficar restrito, mas vou ter que examinar em duas partes. É também uma maneira de pedir volta semana que vem, que eu vou concluir, tá? De repente vai me deixar aqui entre Natal e Ano Novo, né? Eu e o Léo aqui olhando um para o outro, firmes, né? Porque a gente está firme, não vai deixar a peteca cair e volta porque o final é surpreendente. Hoje nós vamos a partir da 965 até a 970, se der certo, um pouquinho mais além, né? A 973, a depender do ritmo. Porque é muito interessante. Tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? A resposta é óbvia, né? Como é que pode ser material? Como é que pode ser material? O bom senso diz isso. A alma não é matéria. E aí o sujeito vai me dizer, vai arder no fogo. Que fogo? Que fogo? O fogo que queima a alma é o remorso. Mas para ter remorso não precisa estar desencarnado. Para ter remorso ninguém precisa desencarnar. Como é que é uma noite de consciência culpada, gente? Vocês também tiveram? Ótimo. Legal, né? Estamos igual então. Sentiram como é que é falar aqui? Porque todo mundo acha que a gente que fala aqui está numa situação que nós não estamos. A situação que nós temos aqui é de pavor. Porque quem expõe sabe, e se sabe e não pratica, é duplamente condenado. Não pensa que é fácil estar aqui, não. Quando as pessoas dizem para mim, olha, porque vai lá, assume e fala. Agora presta atenção no que você fala. Não vem contar historinha, não. Vem pensar, vem refletir. A espiritualidade nos concedeu a chance de conviver com o Richard, com o Leopoldo, com o Walter Comini, com quem eu aprendi a fazer exposições públicas, não para se autovalorizar, mas para valorizar a doutrina espírita, e foi assim que eu os vi aqui sempre. Sempre. O importante é a doutrina e não o expositor. Porque o expositor que se dá conta tem medo de expor a doutrina. Porque estudou. E aí aprende. O bom senso nos ensina. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Agora presta atenção no que eu vou ler agora, porque é gravíssimo. São 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. E então, a matéria já não lhe embota as sensações. Ao invés de ajudar, pioraram. E o remorso é essa ideia do que é a vida do espírito. É aquela hora que você queria fazer o quê? Pelo menos a indagação que eu faço sempre encontra essa resposta em primeiro lugar: sumir. E aí, quando a gente se descobrir espírito, né? Não tem para onde sumir. Por que, então, pergunta Kardec,
das penas e gozos da vida futura faz o homem às vezes tão grosseira e absurda ideia? E a resposta era melhor a gente não ter colhido, porque é duro, né? Mas eu vou repetir, tá bom? Se alguém se ofender, aí problema pessoal. Inteligência que não se desenvolveu bastante. Nazil quer dizer que quando eu penso que o inferno vai me queimar, sua inteligência, não, mas eu sou inteligente. Não é. Tanto não é que ainda pensa assim. E o céu, aquele doce farnente, você imagina que viver 80, 90, 100 anos na terra, lhe dá condição de ficar morando nas imediações de Deus, lá no céu, só para ver passarem os anjos com as asinhas, você mesmo polindo as suas. Que infantilidade e criancice, os espíritos dizem isso. Compreende a criança as coisas como adulto? Isso, ademais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. E aí o homem se vale de imagens, comparações, figuras. Agora, na medida em que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem pode exprimir. Qual é o mandamento, o ensinamento do Espírito da Verdade? Espíritas, amai-vos. E depois, dá para repetir? Instruí-vos. É só a instrução que nos faz avançar e deixar de ser criança, deixar de ser bobo. Entender que as coisas são sérias. E quer ver aonde a seriedade explode? Quando ele pergunta aos espíritos: em que consiste então a felicidade dos bons espíritos? Porque a gente acha que a felicidade é ter dinheiro, a felicidade é ser jovem, a felicidade é ser belo, a felicidade é ter poder. Qualquer homem imaturo vai pensar assim, né? E aí quando chega, se consegue reunir 3, porque há um que é inexorável, né? A juventude, o sujeito então usa todo o dinheiro que tem, todo o poder que tem, toda a beleza que eventualmente tem para fazer plástica e tentar permanecer assim até os 115 anos, né? E quando desencarna, dizem que desencarnou sorrindo. Não é, os músculos tiveram que ser retidos, né? E a pessoa está sempre sorrindo, de tanto que deixa para lá. Olha a verdadeira felicidade. Primeiro, em conhecerem todas as coisas. Puxa! E aí realmente eu acho que os espíritos mataram a curiosidade, né? Porque eu sempre imagino, você tem tanta coisa que eu gostaria de conhecer, precisa ser bom. Quando você não for, você não vai conhecer. Como é que as coisas são? Isto é a felicidade. Agora, olha a sequência. E não sentirem ódio. Nazil, eu não sinto. Bom, legal. Nem ciúme, Nazil, pula essa. Nem inveja, pula essa também. Nem ambição, tira, Nazil, só fiquei na primeira. Nem qualquer das paixões. Aí tem uma lista. E o sujeito faz lista de Papai Noel, de tão criança que é. Quando a gente devia fazer lista de eliminar os nossos próprios defeitos. E dizer, 2015 termina e eu deixei de ser assim. Mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com o que vai comer na ceia. E se vai dar para fazer a ceia de ano.
E se vai dar, e se vai dar, e se vai dar com os burros na água já e vai recomeçar a encarnação. E aí, se tiver algum tipo de noção, pede, me enfia num lugar bem obscuro, para que eu possa lá recomeçar a minha trajetória enquanto espírito, porque é isso que importa. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Porque são bons, não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, essa felicidade é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros gozam dessa extrema felicidade. Mas nem todos os outros são infelizes. Agora, entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus que a coisa fica a perder de vista. A grande vantagem: os que já são avançados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, de vontade, não de ciúme. Sabem que deles depende consegui-la, e para o conseguirem, trabalham, porém com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Olha a lição disso. Eu tenho medo de comentar alguma coisa e atrapalhar. De tão claro, de tão lógico. Jesus, o que é para nós? Respondem os Espíritos, o modelo e o guia. O modelo, o que é? Algo que a gente se inspira, que a gente segue. E deveria seguir Jesus no quê? O homem tosco, e somos nós, os espíritos toscos que habitamos a face da terra, imaginou que seguir a Jesus seria ser conduzido a uma corte, fazer parte dos eleitos, estar numa condição de vantagem em detrimento dos outros, quando o nosso modelo e guia veio à terra e sofreu toda sorte de privação, toda sorte de humilhação, toda sorte de descaso, e a sua mensagem foi trancada, esquecida. Mensagem libertadora, mensagem salvadora, no sentido do que devemos fazer. Se alguém te bate, oferece a outra face. Se alguém te humilha, aceita. Se alguém te escorraça e você está na prática do bem, segue adiante a tua semeadura. Não se detenha no caminho, a não ser para praticar o bem. Olha a lição que ele veio nos trazer, e as pessoas que aqui estamos o colocamos numa posição de destaque que ele não pediu e nem lhe foi dada sem esforço próprio. Talvez aqui a gente entenda então a frase: perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos, não sabemos o que dizemos. A sua mensagem, que não é essa mensagem que está aí, escondida em ritualísticas, prometendo o que ele não prometeu, é uma mensagem de libertação, porque quem conhece a verdade se faz livre. Esse é Jesus, que a humanidade escondeu tanto que até mudou a data do nascimento. Mexeu tanto que conseguiu encontrar uma maneira de jogar fora. E em nome do homem da paz, fizeram-se
e se fazem ainda guerras. Em nome do homem da justiça, se cometem atrocidades. Atrocidades dentro dos lugares erguidos em seu nome. Como se fosse possível, em razão da aparência externa, esconder o que vai por dentro. E ele sabia disso. Raça de víboras, sepulcros caiados. Por fora tendes a aparência, mas dentro revelais a podridão. Porque os teus seguidores comem ao sábado, quando é impossível comer? Ora, não é o que entra que contamina o homem, mas o que dele sai. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A gente entende então por que é que eles nos chamaram de crianças. Crianças que ficam imaginando que basta não fazer esforço ou fazer o esforço do pedir para ser atendido. E os pais entram nessa leva, até para se ver livre do filho. O problema é que Deus não é assim. Como está em nós, então não adianta eu pedir, Senhor, me faz bom. Você tem a chance de se fazer bom. Ah, Senhor, me concede um lugar ao teu lado. Lugar ao meu lado? Se esforça, vai fazer o bem. Pega o dinheiro que você iria gastar numa ceia e reparte com esses milhões que estão ficando desempregados por causa da incúria de todos nós. Colhemos o fruto da nossa semeadura e ponto final. Não temos do que reclamar. Foi uma opção coletiva. O resgate tem que ser coletivo. Mas o homem não quer isto. Quer sombra, água fresca e, dizia minha avó, sapato largo no pé. É isso que o sujeito imagina. Então para mim está tudo bem, na minha casa não está faltando nada. Ótimo, nessa encarnação, aproveita então, hein? Porque se você tiver maturidade, a próxima vai ser caprichada. Se não tiver, pode voltar numa dessa. Mas o problema é teu ficar aqui na Terra. A gente que não quer ficar aqui, não porque o planeta seja ruim, mas porque tem vontade de conhecer as coisas. Tem vontade de evoluir. Tem vontade de saber. A gente tem que correr contra o relógio. Citais, entre as condições da felicidade dos bons espíritos, a questão é a 968, a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? E a resposta também era uma daquelas que a gente não devia ouvir, mas ouve. Gozos do animal. Quando não podeis satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Como é que é? Gozos do animal. Nós buscamos na animalidade, que é de onde o nosso princípio inteligente promanou, até vir a ser individualizado, a satisfação de gozos que estão na realidade. Mas o espírito busca e vai alcançar, quando crescer, gozos sutis. Não terá ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer paixão. Amará. O amor será a fonte da sua suprema felicidade. Que se deve então entender, diz Kardec, quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? Louvores é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem, olha que coisa, o veem e compreendem.
ver e compreender Deus. Aí então Jesus, eu e o Pai somos um. Porque a minha vontade está ligada à vontade dele. Não porque sou Deus. Não porque sou Deus. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creiais que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação em toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria de uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Isso já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando o progresso dos outros espíritos. Essa ocupação que ao mesmo tempo é um gozo. A gente volta de novo a Jesus. Olha como o Evangelho lido sob a ótica espírita ganha relevância. Jesus e a mulher na beira do poço de Sicá. Mulher, se tu soubesses quem te pede água, e darias a água viva, aquela que está no fundo do poço. E depois do ensinamento lúcido, quando os apóstolos chegam e lhe dizem: mestre, tu não vais comer, ele diz: tem um alimento que é muito mais útil do que o do corpo, o alimento da alma. E é dele que eu sorvo agora. E diz-nos o evangelista: ela e todos aqueles que com ela estavam, acreditaram na sua palavra, no seu ensinamento. Então, em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Bem, agora a lição é violenta. São tão variados como as causas que os determinam, e proporcionados ao grau de inferioridade, assim como o gozo é ao de superioridade. Mas dá para fazer um resumo. Quer anotar aí ou depois confere à tarde? Anota então, quem puder, senão à tarde é 970. Põe lá na frente, frase por frase, dá uma olhadinha, fala: nossa, eu não estou. Se tiver aqui, está feio. Inveja o que lhes falta para serem felizes e não obterem. Agora, cuidado, porque às vezes pode estar invejando o errado. O invejado aqui é invejar ser melhor, é invejar amar mais. Não é o carro que o outro comprou agora? Não é invejar, não. Verem a felicidade e não na poderem alcançar. E agora chega para nós: pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados, diz eles, pelo que os impede de ser ditosos. Nazil, eu descobri que então não estou nem na categoria de espírito inferior, porque eu não fico invejoso por não ter uma coisa melhor espiritual, eu estou invejando a coisa material, para ver. Então a gente ainda está na fase pré, eu digo a gente porque também estou junto, tá? Na fase pré-espírito inferior. Tem isso? Tem, é só olhar a escala espírita, né? Então nós estamos na fase pré, Nazil, tá? Não vou aí, estou fazendo juízo por ninguém. Tem remorso, se espero que você não tenha, ansiedade moral indefinível, é uma coisa sim, uma ansiedade, desejam os gozos e não os podem satisfazer, eis o que os tortura. Veja, esse é o espírito inferior.
E as questões são de natureza moral. Para a gente perceber o quanto precisamos correr atrás. Então, nas metas de 2016, entrarão que tipo de objetivos? Esses que possam me fazer melhor. E a crise, Nazil? A crise, se cortar o S, vira CRI. Crie condições para viver de maneira mais espiritualizada. Valorize aquilo que você tem. Muitos estão perdendo até aquilo que conseguiram manter por vários anos, que são os seus empregos. Muitos estão em situação de completa desesperança. E os espíritas aprendemos que a desesperança nos deve visitar quando não conseguirmos ser melhores. É isto que importa. É isto que tem valor. Os nossos espíritos estão na terra, mas não são da terra. Nossos espíritos têm uma trajetória a cumprir do ponto de vista evolutivo. E para ser feliz, ensinava-nos Jesus, a cada dia basta a sua preocupação. Devemos então nos irmanar, sendo solidários, porque ser solidário com o que tem menos é tarefa que cabe aos espíritos que querem avançar. Eu disse que o meu desejo era ir além, mas não conseguiria. Parei na 970. Há um conjunto de questões que vem agora, que efetivamente nos faz refletir muito mais. Através da mediunidade de Antônio Baduí, André Luiz, levando em conta essas questões que estudamos, ele nos fala de espíritos, espírito bom, e nos fala de espíritos inferiores. Ele comenta a última questão que nós analisamos. Há situações que causam sofrimento íntimo. A felicidade que não se alcança, a paz que não acontece, a esperança que não se realiza, a inveja que não acaba, a fé que não se fortalece, o remorso que não finda, o amor que não se consolida, a revolta que não termina, a caridade que não se concretiza, o ciúme que não cessa, o perdão que não se pratica, a raiva que parece não ter fim. Quando os sentimentos bons estão ausentes, tais situações acontecem. Razão pela qual os espíritos inferiores sofrem, pois não foram capazes de aceitar o bem em seu próprio caminho.